Olá pessoal, bom, vamos falar sobre o conjunto dos números reais hoje, né? Vamos comentar que o conjunto dos números reais, na verdade, é um grupo aditivo, quando nós definimos a operação adição, conjunto dos números reais, né? E também é um grupo multiplicativo, né? Se nós definimos a operação multiplicação no conjunto dos números reais, né? Só lembrando, o conjunto dos números reais, né? Ele é caracterizado, né? Como sendo a união disjunta entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, né? Já tinha comentado aqui, né, que a ideia de número real é uma pouca, vamos dizer assim, ilusória, né, vamos dizer assim. Acho que o mais correto seria dizer número irreal, mas eu acho que a palavra mais apropriada seria essa, né, mas vamos deixar isso de lado, tá? Mexer com esse conjunto, com o conjunto dos números irracionais não é tão trivial, tão óbvio, né, a coisa, né? Já no conjunto dos números reais, dos números racionais, né, eu tenho bastante obviedade aí, tá? Então, nós até comentamos aqui, né, que o que nós temos nessa cadeia, né, de subconjuntos, né, os naturais contidos nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos reais, né? Então, eu tenho essa cadeia, tá? Bom, essa inclusão aqui é um pouco duvidosa do que vem a interpretarmos, né? Do que vem a ser esse conjunto aqui. Mas deixamos isso de lado. Vamos interpretar o conjunto de números racionais como admitindo a propriedade, a operação de divisão, né? Então vamos lá. Definimos duas operações em R, né? Que são a adição, vamos simbolizar assim, né? Então, a operação de R cartesiano R, né? Que ela pega o par AB, né? E leva no par A mais B. Tá? Então, essa vai ser a nossa operação adição. Tá? E também definimos a outra operação, que é a operação produto, ou multiplicação, como queiram. Tá? Então, vou colocar a palavra produto. Tá? Vamos simbolizar aqui por um ponto, tá? Em vez de x, tá certo? Então, nada mais é do que uma função que, quando o produto cartesiano R em R, que pega o par AB e leva no par A vezes B, né? Então, aqui só lembrando, somar AB, né, é somar A mais A, B vezes. É claro que trabalhar isso com números reais fica um pouquinho complicado, né? Como é que você vai somar, por exemplo, 2 mais π? Somar 2π vezes, é uma coisa meio ilusória, né? Mas eu posso mudar, né? Somar π duas vezes, né? Mas o que é somar π mais π? Por exemplo, o que é multiplicar π mais π? Então, a ideia de que nós temos para produto e soma nos números inteiros, continua sendo válida aqui, tá? Só que eu não posso mais tratar como aquela ideia de somar termos iguais, tá? Porque somar π mais π, o que é somar π vezes? Um pouco ilusório, né? Essa ideia, né? Vamos dizer assim, né? Bom, nós temos algumas propriedades com relação ao produto e à adição, né? A primeira propriedade que eu venho a colocar aqui, tá? Primeira propriedade
vai ser a associativa. Né? O que é que faz, o que é que diz a associatividade? Você não consegue somar três números simultaneamente. Você tem que fazer isso 2 a 2. A ordem que você vai pegar essa soma 2 a 2, isso não importa, o resultado sempre será o mesmo. Tá? Idem para o produto. Tá? Se eu pegar também o produto entre dois números, tá? Entre três números, digo, não tem como, você tem que fazer isso 2 a 2. Tá? A ordem que você vai pegar, isso não importa, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, nós temos o seguinte: A mais B mais C, isso aqui nada mais é do que A mais B somado com C. Né? E A que multiplica B vezes C, não importa a ordem que eu pegar aqui, né? Isso aqui nada mais é do que A vezes B vezes C. Né? Então, vale a associatividade. Né? Vale também a comutatividade. Então, a comutatividade diz o seguinte: se eu somar A com B, isso aqui nada mais é do que eu somar B com A. Tá? A ordem não vai importar. E idem para o produto. Se eu fizer o produto de A vezes B, então isso é a mesma coisa que B vezes A. Não muda. Né? Bom, a terceira propriedade é a existência do elemento neutro. No caso, o elemento neutro aditivo e o elemento neutro multiplicativo. Né? O elemento neutro aditivo é o 0, né? E o elemento neutro multiplicativo é o 1. Né? Então, quando eu pegar qualquer número real e somar com o 0, isso sempre vai dar o próprio número. Né? Quando eu multiplicar qualquer número real por 1, isso sempre vai dar o próprio número, tá? Independente de quem seja esse número real. Tá? A quarta propriedade é a existência do elemento inverso. Eu vou colocar aqui, tá? Inverso aditivo e inverso multiplicativo. Bom, o que diz isso aqui, tá? É que dado A pertencente aos reais, né, eu sempre vou encontrar, tá, o elemento negativo oposto a A, ou seja, menos A, de tal forma que quando eu somar, fizer essa soma aqui, A mais menos A, isso aqui vai dar o elemento neutro aditivo. Tá? Isso para qualquer A pertencente aos reais. Tá? Bom, para multiplicação diz o seguinte: quando eu pegar A e multiplicar pelo seu inverso multiplicativo, que eu vou denotar como sendo A elevado a menos 1, tá? Isso aqui vai dar 1. Tá? Então, esse é o nosso elemento neutro. O nosso inverso. Tá? Então, o inverso de A é menos A. Tá? E o inverso de A multiplicativo é A elevado a menos 1. Tá? Nós já sabemos do ensino médio, tá, que na verdade esse A elevado a menos 1, né, é igual a 1 sobre A. Tá? Isso aqui só tem sentido, tá? Isso aqui vale para qualquer A pertencente aos reais. Tá? Esse aqui só tem sentido
se o A for diferente de zero. Tá? Então, ou seja, que o A pertença aos reais, tá? Sem o zero. Ok? Bom, com essas duas, com essas propriedades, tá? Eu posso dizer que, assim, os reais com relação à adição é um grupo comutativo é um grupo comutativo, né? E os reais com relação à multiplicação também é um grupo comutativo, né? Que nós chamamos de, no primeiro, comutativo aditivo, né, e comutativo multiplicativo, tá? Não vou colocar isso porque aqui já tem a propriedade, né, que é a adição, e aqui eu também já tenho a propriedade que é a multiplicação, tá? Então não tem para que eu colocar comutativo multiplicativo, tá? Bom, como existe o elemento inverso aditivo, tá? Eu posso colocar a seguinte propriedade, tá? Que é a diferença. Ou como queiram, subtração, né? Ou seja, que A menos B, tá? Isso aqui nada mais é do que A mais menos B, tá? Então, a fazer a diferença de A menos B, na verdade é eu somar A com o oposto de B, tá? Então, com o inverso aditivo de B. Tá? Bom, e posso também falar nos reais, em outra operação, que é o inverso da multiplicação, tá? Que é a divisão. Tá? Então, eu digo que A dividido por B, na verdade, é igual a quem? É igual a A que multiplica o inverso multiplicativo de B. Tá? Então, na verdade, eu tenho nos reais duas operações, tá? A adição e a multiplicação. Né? A diferença e a divisão, ela advém, tá? Dessa quarta propriedade, tá? De eu ter a existência do inverso tanto aditivo como o inverso multiplicativo. Tá? Se eu tenho esses dois elementos, tá? Então automaticamente eu posso definir o que vem a ser diferença e divisão. Observe que isso aqui eu não tenho nos números inteiros, por exemplo. Tá? Eu não tenho nos números inteiros. Tá? Se eu pegar dois inteiros, automaticamente... desculpe, os inteiros eu tenho. Tá? Eu não tenho isso aqui nos naturais. Tá? Se eu pegar dois números naturais, eu não consigo fazer a diferença e encontrar um novo número natural. Tá? A divisão também eu não tenho nos números inteiros. Se eu pegar dois números inteiros, a divisão entre eles não necessariamente é um número inteiro. Tá? Bom, continuando, eu posso falar na quinta propriedade, tá? Que seria a distributividade. Bom, então se eu pegar um número A e multiplicar pela soma de B mais C, isso aqui vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Né? Então é válido a distributividade da multiplicação com relação à adição. Né? Então, tem essa propriedade. Tá? Bom, juntando essas 5 propriedades aqui, tá? Eu posso concluir que os reais com essas duas operações, a adição e a multiplicação, né, é um
anel comutativo. Lá na frente vocês vão ver em álgebra abstrata o que vem a ser uma definição mais formal de anel. Né? Ficamos aqui apenas com essa colocação. Né? E temos uma última propriedade, tá? Que é válida a lei do cancelamento. A lei do cancelamento. Ou R não tem divisor de zero. Bom, o que isso quer dizer? Na verdade, se eu pego dois números reais, tá? X e Y, e igual isso aqui a zero, tá? A única possibilidade é que x é igual a zero ou y é igual a zero. Tá? A única possibilidade de dois números dar zero nos números reais é que um deles seja zero. Tá? Bom, mas... Opa, cancelamento. Mas... isso aí vai implicar na lei do cancelamento. Dizer isso aqui, tá? É dizer que os reais não têm divisor de zero. Tá? Isso pode acontecer em outro conjunto? Pode. Tá? No conjunto das matrizes, por exemplo, você pode encontrar duas matrizes cujo produto dá a matriz nula, tá? Mas nenhuma das duas matrizes seja matriz nula. Tá? Fica aí para vocês procurarem exemplo de matrizes, tá? Cujo produto dá a matriz nula, mas no entanto essas matrizes não necessariamente são matriz nula. Tá? Você tem vários exemplos em matrizes. Né? Bom, mas isso vale a lei do cancelamento? O que é que diz a lei do cancelamento? Né? A lei do cancelamento diz o seguinte, que x vezes y igual a x vezes z com x diferente de zero, com x diferente de zero, isso aqui implica necessariamente que o y é igual a z. Tá? Bom, isso é uma consequência imediata desse resultado aqui, tá? De fato, tá? De fato, olha, x menos y, passe esse cara para o outro lado, tá? Quando você passar ele para o outro lado, ele vem dessa forma, tá? Então eu vou ficar com x menos xy menos xz igual a zero, tá? Mas isso aqui vai me dizer o quê? Que se eu colocar aqui, usar a propriedade distributiva, né? Então eu fico com x que multiplica y menos z igual a zero. Tá? Só que nós estamos partindo do fato que x é diferente de zero. Se x é diferente de zero, então automaticamente essa igualdade aqui só acontece somente se y menos z for igual a zero. Tá? Mas y menos z é igual a zero, isso aqui vai nos dar exatamente que y é igual a z. Tá? Então, sem divisores de zero, é dizer que vale a lei do cancelamento. Tá? Isso não necessariamente vem a ser só para os números reais. Tá? Isso vale também para qualquer anel. Tá? Aí você estuda lá em anel, né? Anel de integridade, e automaticamente você tem essa colocação. Tá? Bom, então, como propriedade 4 dizia que, dado qualquer número real, tá, sempre eu vou ter um inverso multiplicativo, tá? Então, ou seja, que esse conjunto aqui, que essa dupla aqui, é um grupo comutativo, tá? Eu posso concluir o seguinte. Conclusão. É que os reais, tá? Com a operação soma e a operação multiplicação,
é um corpo. Tá? Dado qualquer número, ele satisfaz essas 5 propriedades, tá? E além disso, ele satisfaz, dado qualquer número, eu sempre vou ter o seu inverso multiplicativo. Tá? Então, eu caracterizo, na verdade, os reais como sendo um corpo. Tá? Bom, dado que os reais é um corpo, tá? Tem algumas propriedades que nós podemos trabalhar com relação a não corpo, tá? Mas do fato dos reais ser um anel, tá? Em particular, em regra de sinais. Tá? Bom, a regra de sinais diz o seguinte, né? X multiplicado por menos y vai dar igual a menos xy, ou outras palavras, mais vezes menos dá menos, né? E menos vezes mais dá menos, ou seja, menos x que multiplica y é igual a menos xy. Né? E aqui, menos vezes menos dá mais, tá? Ou seja, menos x que multiplica menos y dá igual a xy. Tá? A demonstração dessas propriedades tem um videozinho no próprio canal, tá? Que faz a demonstração, tá? Um videozinho bem curto. Seria bom dar uma olhadinha nesse vídeo. Tá? Uma outra propriedade que nós tiramos aqui dos números reais, tá? É que x ao quadrado igual a y ao quadrado, isso aqui implica que x é igual a mais ou menos y. Tá? Bom, a demonstração daqui, tá, desse fato, sai de maneira bem simples. Tá? Daqui eu tenho o seguinte, que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero. Tá? Passo y para o outro lado, né? Então, nós ficamos com isso. Tá? Mas isso aqui me diz o seguinte, que fazendo decomposição aqui, né? Isso nada mais é do que x menos y, que multiplica x mais y igual a zero. Né? Só que os reais, ele é um anel sem divisor de zero, né? Ou seja, se esse produto aqui dá zero, é porque necessariamente um dos fatores tem que ser zero. Né? Então, ou x menos y é igual a zero, ou x mais y é igual a zero. Um dos dois tem que ser zero. Né? Bom, do fato de x menos y ser igual a zero, você tira que x é igual a y, tá? Ou do fato de x mais y ser igual a zero, você tira que x é igual a menos y. Tá? Ou seja, em outras palavras, a conclusão é que x é igual a mais ou menos y. Né? Que era o que nós queríamos chegar. Né? Então, uma outra situação que nós vamos fazer agora, tá certo? É mostrar que, na verdade, que R é um corpo ordenado completo. R é um corpo ordenado completo. Vamos colocar primeiro que ele é um corpo ordenado, tá? Depois nós provamos que ele é um corpo ordenado completo. Tá? Bom, existe uma ordem nos reais, tá? Uma relação de ordem. Que relação de ordem é essa? Desigualdade. Tá? Então, o que nós temos é o seguinte, que dados x, y pertencentes aos reais, né? Nós temos o seguinte. Temos que... Então, vai acontecer uma dicotomia, né? Ou seja, ou x é igual a y, ou x é menor do que y, né? Ou o x é maior do que y. Dado dois números reais, uma das três situações vai acontecer. Tá? Bom, aí nessa propriedade, nessa relação de desigualdade aqui, tá? Eu tenho algumas propriedades propriedades são essas, né? Então, a primeira é o seguinte, é que se x for menor do que y, então, qualquer número que eu somar nessa desigualdade, eu não vou alterar a desigualdade. Né? Isso é válido para qualquer
Z pertencente aos reais, tá? Não vou alterar a minha desigualdade, tá? No segundo item, tá? É que se o x for menor do que y, então aqui eu vou ter um problemazinho, tá? Vão acontecer duas situações. Quando eu multiplicar o x por um certo z, essa desigualdade vai ser mantida, tá? Se o meu z for um número positivo, tá? Ela não será alterada. No entanto, se o meu z for um número negativo, tá? Então automaticamente essa desigualdade ela será alterada, tá? Se o z for um número negativo, tá? Bom, a demonstração dessas propriedades, tá? Ela é bastante simples, tá? Só é você usar o fato aqui de que quando eu fizer essa diferença aqui, tá? Eu vou ficar com y menos x, isso aqui é maior que zero, tá? Isso aqui vai ser maior que zero, tá? Então, se eu somar em ambos os lados com z, se eu somar z e subtrair de z, eu não altero a minha desigualdade, tá? Então, se eu fizer isso, isso não vai ser mudado, tá? Mas dizer isso aqui, tá? É dizer exatamente essa parte aqui de cima, tá? É dizer exatamente essa parte aqui de cima, tá? Então, você bota o y aqui em evidência, o menos 1 em evidência, né? Então, você ficaria com y mais e menos x mais e. Tá? Isso aqui continuaria sendo positivo, e daí eu teria exatamente essa desigualdade. Tá? Bom, a mesma lógica que eu fiz para esse fato aqui, tá? Eu faço para isso aqui. Quando eu pegar isso aqui, essa outra parte, tá? Eu vou ter a mesma coisa, tá? Eu vou ter y menos x, isso aqui como sendo maior que zero, tá? Se eu multiplicar pelo número positivo, tá? Isso continua sendo maior que zero. Isso continua sendo maior que zero, tá? No entanto, quando eu multiplicar pelo número negativo, tá? Se o meu z for um número negativo, automaticamente isso aqui muda, tá? Então ele vira um número menor que zero, tá? Basta que o z seja um número negativo, tá? Então, é uma coisinha bem análoga, tá? Aí nós temos também uma terceira propriedade que diz o seguinte: se o x estiver entre for positivo e for menor do que y, então, quando eu pegar o seu inverso, tá? O x a menos 1, ou seja, em outras palavras, é que o y a menos 1, o inverso de y, ele vai ser menor do que o inverso de x, né? Bom, isso é bastante óbvio também de se considerar, né? Se nós temos essa desigualdade aqui, tá? O x é menor do que y, né? Quando eu multiplicar isso aqui por menos x, tá? Então eu fico com isso aqui, tá? X a menos 1 vezes x, isso aqui é menor do que y vezes x a menos 1, tá? Bom, mas isso aqui dá 1, tá? Então vai ser 1 menor do que y vezes x a menos 1, tá? Bom, mas se eu multiplicar agora por y menos 1 aqui a ambos os lados, eu vou ficar com y menos 1 vezes 1, que dá y menos 1, né? É menor do que y menos 1 vezes y vezes x a menos 1, tá? Bom, isso aqui vai dar 1, esse cara aqui vai dar 1, então eu fico com y menos 1 é menor do que x a menos 1, tá? Que era o que nós queríamos chegar, tá? Então, quando eu inverto aqui a desigualdade, pego os inversos, tá, dele, a desigualdade altera,
tá? Observe que a propriedade que eu usei aqui, tá? Foi exatamente essa daqui, tá? Multiplicando por um positivo, né? Eu não altero a minha desigualdade. Então, em nenhum momento minha desigualdade foi alterada, tá? Lembre-se que se x é um número positivo, tá? E o y também, automaticamente os seus inversos também são positivos, tá? Posso concluir que logo R é um corpo ordenado. Ele tem uma relação de ordem, e a relação de ordem seria a nossa desigualdade, tá? A relação de desigualdade que a gente já conhece, menor ou igual ou menor, tá? Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Próxima vídeo nós vamos falar sobre que os reais, na verdade, é um corpo ordenado completo, tá? Bom, até mais e bons estudos.